dúvidas, vão tentar pegar detalhes, expressões, e aí começam a surgir os dogmas que a igreja acaba cumprindo ao longo do tempo. E no ano 160 ao 220, nós vamos ter um dos pais da igreja, um dos teólogos da igreja chamado Tertuliano, que elabora a doutrina talvez mais forte da igreja moderna, a doutrina mais debatida, mais aceita também, que é a doutrina da Trindade. E o tempo vai passando. Aí eles vão estudando, trabalhando, aí chega e o imperador Constantino ele vai e converte. Aí a igreja acaba tendo com ele e na igreja católica. Em 1500 acontece a reforma. A reforma que a igreja católica tinha visto desviado muito do evangelho, que era necessário fazer uma reforma. Só que quando a reforma sai da igreja católica, ela traz também consigo muitas coisas da igreja católica. Ela não consegue ser totalmente livre. Novos conceitos, uma leitura melhor do texto bíblico, mas ainda traz alguma coisa da igreja católica. Então, a doutrina que fez a reforma, a doutrina que tem a autoridade, tem a autoria de fazer a reforma protestante, foi a doutrina da graça. Foi como Lutero, aqueles homens daquela época conseguiram ler a graça. E nós até hoje sofremos uma influência muito grande da forma que eles enxergaram a graça naquela época. O Lutero entendeu a graça como uma mudança, mas a graça era totalmente suficiente e a salvação se dava exclusivamente pela graça, Deus está certo. E quando o Lutero sai dessa ideia, ele cria uma ideia que talvez você já viu falar. O Lutero falou assim: olha, que a lei moral não passou, mas a lei cerimonial passou. Por exemplo, eles falam isso. O autor dessa ideia foi o Lutero. Porque o Lutero tinha uma dificuldade, a mesma que a gente tem hoje. Peraí, eu sou salvo pela graça, é de graça, mas eu tenho que fazer alguma coisa? É preciso eu fazer alguma coisa para salvação? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que ter uma forma de viver, eu tenho que ter algum tipo de obra de justiça ser praticada para que eu seja salvo. Esse conflito existe até hoje. Na mesma época de Lutero surgiu um outro pregador chamado João Agrícola. Eu acho que não é muito interessante, João Agrícola. Não tem nada a ver, né? João Agrícola, não estou. Ele criou uma doutrina chamada antinomianismo. O que é o antinomianismo? Não existe lei nenhuma, só a graça. A doutrina do João Agrícola ela foi taxada na época como heresia. Ela foi combatida, não, Lutero tem razão, apesar da exceção pela graça, a gente tem que ter obediência, comportamento, santificado, então, justiça. Certo? O Agrícola foi mais extremo, chegou a um ponto de dizer que não existia lei, não tinha nada, justiça máxima, não havia nada, ninguém sabe nada. E nós temos esse debate hoje em dia, porque tem teólogos que falam o seguinte: se alguém falar que precisa de mais alguma coisa do que a graça para ser salvo, é uma heresia. Mas já deve ter visto na internet, hoje tem teólogo a todos os gostos. E aí, como é que fica? Eis a questão. Nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos ter obra de justiça ou não? Tem muita gente pregando que não, a nossa obra de justiça não tem valor nenhum. Se você for para a teologia calvinista e arminiana, o calvinista vai dizer que a salvação depende do monergismo. O que é monergismo? Monergismo é uma ação unilateral de Deus para salvar o mundo. Você vai para o arminianismo e diz que é preciso o sinergismo. O que é o sinergismo? O homem precisa cooperar com Deus para a salvação dele. Essas questões existem. E às vezes nós escolhemos a profissão que mais nos agrada. Eu gosto da ideia do Calvino, não precisa fazer nada, então posso fazer de qualquer jeito. Mas tem gente que não conforma, né? Um pouco mais forma, não. Eu tenho que fazer uma coisa, né? Mais arminiano. Certo? E é muito importante a gente pensar isso, mas eu quero dizer para vocês que nenhuma escola teológica pode chamar para se sustentar para si dona da razão.
Quem pode chamar para si a totalidade da razão é a Bíblia. E a Bíblia chegou na mão de todo mundo. Só que eu vou falar para vocês que 95% dos crentes não gostam de ler Bíblia. Eles boberam. Aí nós somos refém. Ou do fulano, ou da escola teológica do fulano. Mas meu irmão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Seguidinho, né? Qual é a sua ideia? Eu não vou dizer ninguém, eu salvei ninguém, morri na mente para ninguém. Só que nós às vezes temos a mesma ideia, nós acabamos pegando uma escola teológica e admitindo essa escola como uma verdadeira, minha, que eu adotei, eu gosto dessa, e essa é a verdade. Quem pensa diferente, a gente prega na cruz também. Mas eu quero dizer para vocês que nenhuma escola teológica pode tomar para si a razão de dizer assim, olha, isso bateu por dentro. Não. Agora eu vou mostrar para vocês que a Bíblia pode falar isso. A Bíblia diz isso. O que está escrito realmente é a palavra de Deus. Certo? E uma maneira muito simples de nós entendermos a Escritura é uma boa leitura da palavra. Uma leitura cuidadosa, curiosa, isenta, para a gente deixar de falar com a gente. O grande problema nosso é que às vezes nós temos uma ideia e queremos que a Bíblia fale a nossa ideia. Só que na verdade a gente tem que desarmar e deixar as Escrituras falar com a gente. Ler com liberdade. O que a Bíblia vai me dizer? E tem muita atenção. Eu gosto de dizer que no Brasil nós temos pelo menos 85% brasileiros são analfabetos funcional. Vocês me chamam a pesquisa, devem ter razão. Analfabeto só não sabe escrever. Tem gente que sabe escrever, sabe fazer o nome, sabe contar as palavras, mas ele não consegue entender o que lê. Certo? Um dos grandes problemas é o seguinte: a leitura de celular. Eu não gosto de ler livro de celular. Por quê? Porque eu não tenho a visão de todo o texto. Eu tenho a visão de 2, 3 versículos. E 2, 3 versículos pode me tirar da verdade a palavra de Deus. Porque eu preciso do contexto. Eu preciso do que está escrito. Porque aqueles 3 foram escritos. O que vem antes e o que vem depois. Para mim, uma das técnicas de leitura bíblica mais importante é definir texto e contexto. Para mim, não tem nenhuma regra mais importante que essa. E é o que a nossa tem dificuldade de fazer. E as pessoas vão lendo, nessa capa nada. E quando chega um versículo interessante, é um tal, fica um versículo. Só que esse versículo não tem sentido sem os outros. A gente não deve morar para ele no passado. Deixa eu falar com vocês a ideia. A Bíblia tem algumas aparentes contradições. Mas a gente entende o que está lendo, a gente percebe que não há contradição no texto. O texto bíblico se completa, ele se encaixa perfeitamente no tempo certo e da forma certa. Só que às vezes nós não compreendemos que tempo e que momento a Bíblia está falando. Deixa eu mostrar um texto para vocês. Você tem data chover? Manda para mim aí, Ezequiel 14:8. Ligado ali, fica melhor para ali lá. Atrapalha seu lei não, né? Ele foi? Não atrapalha seu lei não, né? Não. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Verso 1. Moça, quando vocês vão estar dentro do meu assunto. Essa palavra de Yahvé veio a mim nesses termos. Pode continuar. O que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram ovos verdes, mas os dentes dos filhos que ficaram embotados. Continua. Tão certo é como eu vi, eis que prometo, diz o Senhor, Deus, nunca mais se mencionava esse título, esse provérbio popular em Israel. Mais um. Todas as leis são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar, que deve pagar com a própria vida, ou com a outra versão dele, fala assim: aquele que pecar morrerá. Onde que parece que existe uma contradição nesse texto? Ela parece que existe porque lá no Êxodo 20, a Bíblia fala assim: eu visito a maldade do pai e dos filhos até a 3ª
terceira e quarta geração. Bíblia. 10 mandamentos. Lei de Moisés. Se Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, por que Ezequiel está dizendo assim? Vocês nunca dirão que os pais comeram os dentes dos filhos ficaram. Vocês não fica ruim os dentes, parece que os mal saem. O governo faz a mesma coisa. Assim, os pais pegaram e os filhos tiveram consequências. Ele quer dizer, vocês não vão fazer isso mais nada. Aí a gente vai se dar uma contradição. Mas Deus mudou de ideia? Deus mudou o movimento? Parece uma contradição, não parece? Um texto ele diz que visita a maldade dos pais dos filhos da terceira geração. No outro texto, ele diz que os filhos não pagarão o Deus dos pais. Aí ele pega e fala assim: olha, o filho que pecar, o pai sendo bom para mim, mas o filho é um pecador, o filho não morreu pelo seu pecado, o pai não tem consequência disso. Se o pai não presta o pecador, o pai morrerá pelo seu pecado, mas o seu filho não tem culpa do pecado do pai. Porque o mau pai não tem um filho bom. Desculpa, salvação pessoal. Como entender uma aparente contradição? Eu queria mostrar algumas coisas para vocês que basicamente os pregadores nós da nossa assembleia não pregam. É uma coisa chamada nova aliança. Isso é uma falha terrível na nossa teologia, onde nós não pregamos a nova aliança. Eu vou explicar para vocês em texto. Deus não está quebrando o mandamento aqui. Entendeu isso? Ele não está quebrando o preceito dos 10 mandamentos. Jeremias, capítulo 30. Jeremias. Você sabe que Jeremias e Ezequiel eram contemporâneos, né? Só que um detalhe, eles eram contemporâneos, mas eles não viviam juntos. Enquanto Jeremias estava em Jerusalém, profetizando, Ezequiel estava em Babilônia, já no cativeiro de Babilônia, que ele já tinha sido levado para Babilônia. Deus levanta Ezequiel como profeta na Babilônia, e Jeremias nunca foi para Babilônia. Ele ficou no meio do povo de Israel e ele nunca foi para o cativeiro. Jeremias capítulo 31, verso 28, não 28 até o 32. Vocês vão ver aqui uma semelhança do que Jeremias escreveu do que Ezequiel escreveu. Mas só que Jeremias explicou o tempo. Ezequiel não explicou o tempo. Mas assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, destruir e arrasar, da mesma modo, ele está falando do passado, a lei de Moisés não foi assim. Ele chamou o Jeremias e falou: eu te chamei para arrancar, para construir, para edificar, para derribar. Olha, eu te mandava isso aí, não. Certo? É dessa mesma forma que ele te edificar para implantar a cidade do Senhor. Então, o versículo 21, vamos prestar atenção aqui para frente. Assim, naquela época, olha, presta atenção o que ele diz: naquela época, é na nossa. Naquela época, não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos ficaram embotados. Aí dá para entender o que Ezequiel estava falando. Ele não estava colidindo com os 10 mandamentos. Mas Jeremias explica: olha, naquela época, vocês não dirão mais que os filhos serão responsáveis pelo pecado dos pais. Alguma coisa aconteceria que ia mudar o mandamento dos 10. Alguma coisa tinha de acontecer para que aquela época, aquela ordem de filho levará a iniquidade do pai da terceira geração não tivesse mais valor. Não se cumprisse mais dessa forma. Me dá mais uma coisa. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes é que se importarão. Pai é responsável pela sua vida e filho é responsável pela sua vida. Mais um. Dias virão, futuro, gente, ó. Dias virão. E afirma o Senhor: onde estabelecerei uma nova aliança. Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Alguns teólogos falam assim, mas Deus prometeu isso para Israel e Judá. Também. Porque todo judeu que se converteu no Evangelho de Jesus é salvo pela cruz. Ele deixa de ser judeu e de igreja. Então a promessa existe tanto para os judeus quanto para os gentios. Mas ver se eu consigo ser didático. Deus disse que os filhos pagariam primeiro dos pais. Ezequiel disse que isso não aconteceria. Parece uma contradição. E Jeremias explica quando. Quando houver uma nova aliança. Ele está dizendo, quando Jesus morrer na cruz, que ele estabeleceu uma nova aliança, esse mandamento muda. Também não tem contradição, porque às vezes a gente não tem uma leitura completa da ideia. Tudo bem. Quase não se prega a nova aliança no nosso tempo, porque o pessoal viciou em falar tempo da graça, quando na verdade nós devemos falar tempo da nova aliança. Quando nós falamos tempo da graça e repetimos isso, nós vamos entrar no antinomianismo, que é a doutrina do João Agrícola. Talvez você já tenha falado aí, uma doutrina chamada hipergraça. Alguém já fala hipergraça? A hipergraça é a total banalização e abertura da graça. Se você for na carta de Judas, ele fala assim que os moços foram introduzidos na igreja e eles perverteram ou adulteraram a graça de Deus. Olha, justamente o assunto, eles adulteraram a graça de Deus. Essa doutrina chamada hipergraça, na verdade, ela é tão antiga quanto a reforma. É o mesmo antinomianismo do João Agrícola, que volta agora com um novo nome. Por quê? Porque desde a reforma fizeram uma ideia da graça diferente do que nós deveríamos ter lido esse tempo todo. E eu vou tentar mostrar isso para vocês nesse pouco tempo que eu tenho. Vamos lá então. Eu quero trabalhar com vocês a ideia da nova aliança. Deixa eu achar aqui uma anotação que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho. Vamos ficar um pouco mais didático. Leitura da nova aliança. Então nós já vemos que Jeremias, ele explica que havia um tempo em que existia uma nova aliança, e a nova aliança ela tem o efeito de mudar a velha aliança, que é os mandamentos e o que eles viveram de abaixo da lei de Moisés. Hebreus 7,12, por aí. 7,12, Hebreus capítulo 7, verso 12. Hebreus 7,12. Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de anulação da lei? Não, mudança. Só que ninguém prega isso. A lei não foi anulada, ela mudou. Se nós tivéssemos que explicar a carta aos Hebreus, que para mim é tremenda, muito boa de a gente entender e ler, nós vamos descobrir o seguinte, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando termina o sacerdócio araônico, que é o sacerdócio da lei de Moisés, começa o novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas por que eles vão ter confusão? Isso é para dar certa coisa. Esse Melquisedeque, ele foi se chamado sacerdote rei de Salém antes de Moisés existir. Aí ele vai com o sacerdócio eterno, sem princípios de dia, sem genealogia, sem fim de dias, porque a Bíblia deixa bem sem contar a história de Melquisedeque. Aí fala assim que Jesus Cristo, ele não é sacerdote segundo a lei de Moisés, segundo a família de Arão. Por quê? Porque Jesus não nasceu da tribo de Levi, ele nasceu da tribo de Judá. Nascendo da tribo de Judá, ele não tinha direito legal de ser sacerdote nem sumo sacerdote. Porque todos os
sacerdotes e sumos sacerdotes, eles vinham da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Mas nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Era uma tribo de reis e não de sacerdotes. Mas aí, para que Jesus fosse o sumo sacerdote das nossas almas, ele tinha que ser de uma ordem. Deus já tinha feito uma ordem para Jesus. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que ele fala assim, quando muda o sacerdócio, não é o sacerdote. Eu já vi gente pregar que é o sacerdote, não é o sacerdote. Quando muda o sacerdócio, é necessária a mudança da lei. Acabou a lei? Não. A lei mudou. Por isso que eu sou que dá valor a CPF, nós estamos no tempo da graça. Porque quando falamos disso, nós anulamos a nova aliança. E a nova aliança, a velha aliança, a lei foi estabelecida com sangue de animais. Hebreus explica isso. A nova aliança, ela foi selada com o sangue de Jesus. Então a velha aliança passa, porque o padrão dela era fraco, e começa a nova aliança com um padrão excelente. Olha, eu tenho uma aliança para vocês, os vossos pais não honraram, não obedeceram, mas eu vou dar uma nova aliança e a minha lei vai estar plantada no coração de vocês. Não é isso que acontece com a gente? A lei está no nosso coração. A nossa crença nos inspira a ser fiéis a Deus. Tudo que ele prometeu na boca de Jeremias. E nós temos o prazer de vai para a nova aliança. Então nós temos que tomar muito cuidado para não adulterar a graça e achar que nós não temos nenhum tipo de responsabilidade, de obediência, de lei, de mandamento, que não é verdade. Parece muito contraditório, porque a Bíblia fala assim, olha, o Cleiton até está pensando comigo hoje, fala assim, ó, aquele que me ama, guardar os meus mandamentos, ele será amado de meu Pai. Tem lei? Sabe qual é? Você não precisa ter lei. João 14. Olha a lei, só para a gente ver. Ó, aquele que tem os meus mandamentos e obedece. Ah, peraí, mas tem mandamento no Novo Testamento, na graça, mas não era na lei de Moisés que tinha, né? Não, no Novo também tem, está falando, olha, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha, presta atenção. Eu vou dar outros versículos para vocês entenderem a nossa responsabilidade de obediência e de fidelidade. Hebreus 12, 14. Responsabilidade. Hebreus 12, 14. Esforçai-vos para viver em paz com todos. Beleza, isso aí às vezes é difícil, né? Viver em paz com todos, porque não é todo mundo gosta da gente. A gente precisa ter paz com todo mundo, mas não é que todo mundo tem paz com a gente. Aí Deus é bom que nós saímos e fala assim, ó, então Deus fala assim, ó, tenha paz com todos os homens, se isso depender de você. Né? Porque tem gente que não tem nada com Deus mesmo que eu tenho. Por causa da minha fé, da minha crença, por causa do que eu prego. Quer dizer, eles não têm paz com a de mim, por causa deles. A Bíblia ainda tem essa saída, que eu acho que seria difícil assim, né? Mas vamos lá, não é essa parte que me interessa agora. Ó, as pessoas. E em santificação, sem a qual ninguém é o Senhor. Peraí. Mas a turma não prega que nós somos povos pela graça, que nada que nós fizermos interfere. Por que a Bíblia está dizendo que nós não nos santificarmos, mas não veremos a Deus? A santificação é uma atitude nossa. Existem algumas coisas que Deus não faz por nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 19, 19, fala assim, ó, arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados dos vossos pecados e vencer vocês em dia de Jacó. Convertei-vos, arrependei-vos, convertei-vos, está dizendo que isso é atitude nossa, que não é Deus que vai arrepender por nós, e não é Deus que vai converter por nós.
Nós caímos aqui na igreja, ouvimos a palavra, nós temos a responsabilidade de aplicar na nossa vida e mudar. Começou a mudança, né? Converter a menina, transformar a substância, uma coisa de outra. Aí o camarada entra naquela porta ali, tudo errado, ladrão, assassino, ele tem problema, pode chegar. Mas chegou aqui, ele tem que se converter. Ele tem que ouvir a palavra e ele tem que ter um processo de mudança. Nós estamos dizer que o Espírito Santo vai mudar. Só o entendimento é o seguinte, que arrependimento é nosso e conversão parte nossa. Agora nós pegamos mais uma. Santificação é nossa também. O Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos convence, ele nos ajuda, ele nos fortalece, mas ele não faz por nós. Nós temos que ter atitude de ser arrependido, ser convertido e ser santo. Aleluia. Eu estou mostrando a vocês que existe uma parte de contradição com essa ideia moderna que eu sou salvo pela graça, até eles falaram em jargão aí, que na Bíblia fala assim, ó, uma vez salvo pode ser. Isso ajudou a desviar, né? O camarada desvia e fala, não salvo, já eu aceitei Jesus, eu fui salvo, mas falou que uma vez salvo para sempre. E primeiro não é uma frase bíblica, não é na cabeça, isso é um jargão. Só que nós, às vezes, sabemos mais de teologia do que de Bíblia. Tem crente que pega uma teologia sem nunca ter estudado. Por quê? Porque não viu teologia de culto. E ele pegou a teologia de culto como palavra e ele reproduz a teologia. Quem que nunca viu falar assim, quem não vem por amor do imperador? Está na Bíblia? Não, jargão. Mas a gente passa a acreditar que isso é Bíblia, muita gente fala isso. Mas vamos ver essa lógica dessa frase. Se quem não veio por amor do imperador, ninguém deveria morrer no inferno. Falhou. Porque se não vem pelo amor do imperador, então isso seria ser generalizado no mundo inteiro. E todas as pessoas deviam converter de uma forma ou de outra. Isso não acontece. Então, pega essa palavra, joga fora, ela não vai funcionar na nossa vida, na nossa pregação da Evangelho. Então, existem coisas que nós reproduzimos, teologias, isso é uma ideia, a sua ideia, a gente reproduz. E tem muita gente que tem essa ideia, uma vez salvo para sempre. Eu já fiz um programa de evangelismo baseado na ideia. Leva a pessoa a realmente aceitar Jesus e está salvo, não acabou. Não está. Não é assim que funciona, não é assim que a Bíblia diz que funciona. Tem um tal de perseverar, que tem lá na Bíblia, certo? Deixa eu pegar outro ponto, quer ver? Guardar o mandamento 14:23 na sua boca, devemos ser mais justos do que os fariseus. Mateus 5:20. Bem como assim, Jesus é o primeiro ser humano. Ele vai falar uma palavra interessante, ó, Mateus 5:20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça, hoje, eu tenho que ser justo, mas eu não sou salvo pela graça, não depende nada de mim. Mas ele acabou de dizer, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como é que fica? Alguém vai dizer que isso é médico, por exemplo, precisa mais, porque nós temos uma participação na salvação e não é só o gratuito. Certo? Vamos dar mais um, quer ver? Apocalipse 19:8. Apocalipse 19:8. Eu vou mostrar um versículo para vocês, contradizente a isso que eu estou falando. Eu vou explicar ele. Para vestir-se foi previamente providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa o quê? Os atos de justiça dos santos. Isso aqui, irmão, dependendo da teologia, vai dizer que isso aqui é uma festa nacional. Não, isso aqui é um arrebatamento da igreja. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver o seguinte: ele está nas nuvens, a igreja está pronta e a igreja é convidada para o casamento.
E criaram uma doutrina, uma teologia chamada bodas. Eu sou nem fora da teologia, eu conheço elas, mas não lembro com mais liberdade o texto. Bodas não é uma festa de casamento, bodas é o ato do casamento. E a Bíblia só tem esse texto que fala em bodas do cordeiro. Para mim, bodas do cordeiro é um casamento, é um encontro da noiva com o noivo, é um casamento. Só que ele diz o seguinte, que a igreja está vestida de um filho, e o filho representa as obras de justiça do santo. Peraí, mas a turma não está pregando que a salvação é só pela graça e nada que nós fizermos influencia. Só que ali está dizendo que se não tiver obra de justiça, não tem roupa de linho, não casa, não é parte da igreja. Eu estou querendo a confusão para dar a solução, eu estou tranquilo. A turma, eles pegam um texto de Efésios 2,7 e eles fundamentam toda a doutrina da salvação e da graça segundo esse versículo. Efésios 2,7 para revelar nas eras vindouras e suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua verdade, para conosco em Jesus. Então é o seguinte: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, vem da outro. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. E agora? Paulo fala que é pela graça, por meio da fé, não vem de vocês, é dom de Deus, que não é das obras, para que ninguém se vangloriar disso. Mas nós pegamos um monte de texto que fala que nós temos que ter obra de justiça, senão nós não entramos no céu e nós não temos as vestes do arrebatamento. E agora? Falei para vocês que existem coisas na Bíblia que parecem contradição. Só que a turma da teologia moderna ficou presa nesse versículo e não leu os outros, ou desconsideram os outros. Aí nós estamos sendo uma igreja totalmente liberal, uma igreja que fica cada vez mais liberal e praticando mais coisa errada. Por quê? Porque nós ouvimos o que eu falei, se agrada muito, então isso não depende de mim, então beleza, posso ser de qualquer jeito. Se eu errar, se eu não tiver justiça, se eu bagunçar, tudo bem, porque é a graça que nos salva. Eu quero falar para vocês uma coisa. A salvação, agora tem que começar a tirar o mal, né? Eu só dei mal até agora. A salvação, ela tem 3 etapas. Equivocadamente os teólogos aqui estão pregando que salvação é só essa etapa. Só que não é. Aí não há contradição. Me dá aí, leitor, eu acho que aí uns 3 versículos, dependendo disso aqui, entendeu? Me dá lá aquele passagem lá de Tiago, que fala das obras, você vai saber. 2,14. Tiago fala assim: me mostra a sua fé sem obras, e eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras. Pastor Lei, aquele versículo que nós lemos ali, aquelas obras ali que Paulo fala, é a obra da lei, né? Nós não somos salvos pela obra que a lei ensinava. Não, não, vou explicar isso para você. Vou te levar uma coisa que você não pensou. Tiago, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé? O que Paulo falou? Nós somos salvos pela fé, não é de obra, mas em cima ali. Aí vem o Tiago que escreve assim: ó, de adianta, meus irmãos, caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Como é que eu faço com esse negócio lá? Vamos mais um versículo. Se um irmão ou uma irmã estiver em necessidade de roupa, passando privações de alimento a cada dia, não é obra de Moisés, tá vendo? É obra de vontade mesmo, de cooperação. Me dá mais um. E qualquer dentre vós nos disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem dar ajuda, concreta, de que adianta isso? Continua. Desse mesmo modo, em relação à fé, Paulo falou que a salvação é pela fé. Ele está falando de novo. Vamos lá, vou explicar isso. Em relação à fé, se só, se não for acompanhado de obras, a fé está morta. Não parece uma contradição muito grande entre os 2 apóstolos? Você vai escolher um. Lutero fez isso. Fez o tanto que a gente precisa servir a Deus. Lutero fez a reforma. E para Lutero, ele tirava o livro de Tiago da Bíblia. Por
causa dessa aparente contradição, o Lutero disse que o livro de Tiago não é inspirado, porque está dizendo que alguém não pode ser salvo só pela fé, como Paulo disse, está dizendo que precisa de obra, e Paulo disse que não é de obra. Uma aparente contradição no Novo Testamento, mas tem saída, certo? Ainda mais um. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que eu realizo. Vocês sabem que não há contradição nesses dois textos? Lembra que eu falei para vocês do Velho Testamento que não havia contradição entre Ezequiel e 10 mandamentos? Existia uma diferença de tempo. Essas duas passagens também, elas estão em tempos diferentes. Porque a Bíblia diz que nós fomos salvos, a Bíblia diz que nós estamos sendo salvos, e a Bíblia diz que nós seremos salvos. Três tempos diferentes da salvação. Nós fomos, sendo e seremos. E se vocês forem, vocês vão perceber que vocês vão se defrontar nesses três temas verbais quando se fala de salvação. Eu fui salvo, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Aqui que está o problema. O pessoal não está parando a pensar nos três tempos da salvação. Aí eles querem uma doutrina engessada. Só deixa eu explicar para vocês. Por que Efésios, Paulo está ensinando em Efésios? Ele está ensinando que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de obras, porque nenhuma obra que nós tínhamos antes de aceitar Jesus tem valor nenhum. Tinha alguma coisa a oferecer para valer a tua salvação antes de aceitar Jesus? Não. Então foi inteiramente ele que fez isso. Ah, eu dei esmola, mas não vale. Eu fui bonzinho, não vale. Não foi isso que sou. A verdade é que está falando o seguinte: é um tempo. Me dá Efésios 2:1. Vamos ler o contexto? O pessoal tem muita Bíblia sem ler o contexto. Deixa eu ler o contexto para vocês. Efésios 2:9. Ele vos concedeu vida. Olha, ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Olha o contexto. Ele está falando de qual salvação? A salvação do pecado. Ele está dizendo: olha, vocês estavam mortos em ofensa e pecado. Esse é o tempo dessa salvação que foi mencionada no versículo 7 e 8. Pela graça vocês foram salvos. Salvos de quê? Do pecado. Do passado. Todos nós somos salvos do pecado. Uma curiosidade para vocês: a Bíblia diz que Jesus nos comprou com o sangue dele. Ele nos comprou de quem? A respeito? De quem Jesus nos comprou? Vamos arriscar. Do pecado. Do pecado. Tem muita gente que é do diabo, não tem? Não tem muita gente que pensa que Jesus nos comprou do diabo. Não, ele nos comprou do pecado. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala assim: nós somos vendidos como escravos ao pecado. Então a primeira base de salvação é quando ele nos salva do pecado. Nos quais ele nos concedeu vida, estando nós mortos em ofensas ou transgressões e pecado. Foi disso que ele nos comprou. Está falando isso, Efésios. Ele não está falando da vida eterna, da salvação final, concluída e consumada. Ele está falando da nossa salvação do pecado e trazido para cá, para sermos crentes, para fazer parte do reino de Deus, para sermos servos de Jesus Cristo. Essa é a primeira parte da salvação. O primeiro estágio é o fomos. É o fomos da salvação. Porque nós fomos salvos quando nós nos convertemos a Cristo. E Ele nos livrou do pecado. Agora nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Aleluia. Alguém que estava morto no caixão? Obrigado, Jesus. Você estava morto de quê então? É claro dizer que nós estávamos mortos,
mas nós estávamos respirando, trabalhando, comendo, passando, vivendo, mas estava morto. Nós estávamos mortos espiritualmente, o nosso espírito estava morto, sem ação, não decidia, não conseguia fazer com que a sede que o nosso espírito tem de Deus ela tivesse feito. É verdade. Aí esse ouvido, irmão, esse aqui vai da regeneração do espírito. Ele regenerou o nosso espírito na conversão. Então ele nos salvou no passado, regenerando o nosso espírito. O corpo de vocês está resolvido ou vocês estão com uma tentaçãozinha pelo pecado de vez em quando? Tem ou não tem? Então o corpo não foi regenerado ainda, só o espírito, porque o corpo continua com a natureza do pecado. Primeira parte da salvação, nós somos chamados salvos do pecado que nós vivemos nele. Certo? Continua. Nos quais andastes no passado, olha o tempo, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o princípio, principado do poder do ar, espírito que agora está atuando ainda nos que vivem debaixo da desobediência, os que estão ainda, a nossa função é a mesma deles, certo? Anteriormente, todos nós, anteriormente ao tempo, anteriormente à vida que é a nossa vida de pecado, isso é um contexto. Está falando da nossa vida de pecado. Olha, anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos, pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, ou filhos da perdição, ou filhos do inferno, ou já filhos da condenação. Do que ele nos salvou? O contexto diz que ele nos salvou da condenação, porque nós éramos escravos do pecado, então ele nos salvou do pecado. Vamos continuar. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou. Onde esse amor foi revelado? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus manifestado na cruz. Foi o grande amor que nos amou. Ó, pela graça sois salvos. Continua. Deus vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, e portanto pela graça sois salvos. Continua. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos introduzou nos lugares celestiais em que Jesus ressuscitou de novo. Mas estava morto no caixão? Não. Era só o nosso espírito que não tinha comunhão com Deus. É a regeneração do espírito. O nosso espírito é regenerado, o nosso corpo ainda não. Por isso nós temos a tendência de pecar e precisamos ficar vigiando para não pecar. Certo? Mais um. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora você vai entender o que ele está dizendo com a graça. Porquanto pela graça sois salvos, vocês foram salvos. Vocês estão salvos do pecado por causa da graça. Lá, ó. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom, uma dádiva de Deus. Ninguém que está aqui merecia, ninguém está aqui tinha nada para ser salvo do pecado. Deus pegou e fez tudo por ele. É o tempo. Continua. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Vou dizer para vocês, eu sou bonzinho. Jesus me salvou porque eu sou bonzinho. Não, você não, mas eu era bonzinho. Jesus me salvou porque eu era bom. Ele está dizendo, não foi das obras que você tinha, não foi por isso que ele te chamou. Ele chamou simplesmente com graça, porque você não tinha nada para oferecer para ele. Deu para entender? E as boas obras, pastor? Continua, ele explica. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras. Todos os homens. Ninguém deve ser elogiado porque praticou boa obra, é obrigação nossa. Todo homem que está lá no mundo tem que fazer o bem. Isso não dá valor para a salvação, porque é uma obrigação. É isso que está falando no versículo 10, ó, para vivermos enquanto obras, as quais Deus preparou no passado ou de antemão para que nós praticássemos ela hoje. Então as obras boas eram mera obrigação, não nos salvavam e não nos fazia merecedores da salvação.
Cristo. Pastor Gilei. Eu estou tentando ser didático. Pastor Gilei. Tanto que quando Cornélio, que tinha boas obras, Pedro teve que ir lá e pregar a Cristo para poder. Deus, na verdade, ele conhece o coração do homem, né? Ele conhece o coração do homem, mas não foi pelas obras, é pelo coração do Cornélio. Porque se ele praticava aquilo, ele tinha um coração diferente. Ele não era um político interesseiro, ele não queria nada em troca, ele não esperava resultado daquilo. Aí Deus valoriza. E quando a gente não cobra de Deus, o que a gente faz de bom, Deus valoriza o que a gente faz de bom. Mas tem gente que quer cobrar. E ele está mostrando, não é pelo que vocês fizeram no passado, não é pelo que vocês viveram, como vocês veem. Deus salvou vocês totalmente, não tem quem salvar vocês. Certo? Vamos lá. Foi salvo. Deu para entender o fomos salvos? E o fomos salvos, né, que nós chegou na eternidade, ainda tem uma história para acontecer. Vai pegar o 1 Coríntios 1,18. Deixa eu pegar o segundo tempo do verbo. Vocês veem que eu entendi, né? O negócio pessoal, eles estavam ali, sorrindo, não conseguem parar para pensar. Olha, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, mas porém para nós que estamos o quê? Sendo salvos. Olha a salvação no presente. Eu fui salvo do pecado, agora eu estou sendo salvo. E no dia que Jesus voltar, eu serei salvo. 3 tempos verbais para a salvação. A palavra de Tiago, gente, é nesse tempo. Não é no tempo que eu fui salvo, está dizendo no tempo que eu estou sendo salvo. É uma prática cristã. Você está dizendo que tem fé, mas você não faz nada. Você fez, não vale nada. O que você faz agora vale. Porque agora você já está salvo, você já foi chamado para a salvação, você já recebeu a regeneração do Espírito. Agora o Espírito sobretudo dá. Você lembra do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, mansidão, paz, alegria, domínio próprio. Eu acho que esqueci. Mas também, né? Ele faltou mais, fidelidade. E não tem um negócio, a fé do fruto do Espírito não é a fé de acreditar, é a fidelidade de viver. Certo? Como é que você fala o fruto do Espírito? Eu também tenho um problema com esse texto aqui. Tenho um probleminha com esse texto. Eles falam que o fruto do Espírito é o fruto do Espírito Santo. A Bíblia não diz fruto do Espírito Santo. Fala fruto do Espírito. Eu digo assim, é o fruto do meu Espírito convertido e regenerado. Porque quando o meu Espírito foi regenerado, agora ele é obrigado a produzir esse fruto. Amor, paz, vontade, pastor, eu não tenho paz, pois tortura que não está completo. Esse é o nosso desafio de vida. Pastor, não tem que ter. Tem que buscar alegria, porque senão você não está completo. Você está na caminhada, tem que receber, tem que fazer. Esse fruto, nos 9 elementos, ele vai chegar, tem que chegar no final da nossa vida, com ele pleno na nossa vida. Senão não vem. E muitos frutos pegam para mim isso, eles não conseguem completar. Por que eu não pego esse fruto como fruto do Espírito Santo, como a maioria pega? Porque o versículo 16 fala assim, que existe uma luta entre a carne e o Espírito, para que vocês não façam o que vocês querem. Não é isso? Espera aí. Se o Espírito, a minha carne está lutando contra o Espírito Santo, a minha carne não tinha nem chance de ganhar. E o que pode dizer que a carne não pode ganhar? É contra o meu espírito regenerado. Então todo o texto está falando do espírito meu lutando contra a minha carne. Então quem gera o fruto do espírito é o meu espírito regenerado, convertido, que vai melhorar em amor, em paz, em benignidade, em bondade, em mansidão, em fidelidade, em domínio próprio. Eu acho bacana, Paulo tem um versículo assim, 1 Coríntios 9, 27, não é aí? 1 Coríntios 9, 27. Pois, não, esse não. 9, 27. Mas esmurro o meu próprio corpo. O que ele está falando? O meu espírito esmurra a minha carne.
escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Está dizendo, agora o meu espírito regenerado está brigando contra a minha carne, que ainda quer o pecado, e o meu espírito tem que esmurrar essa carne, fazendo a minha carne o meu escravo. Você sabe que a gente fez assim, eu vou na igreja, 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 eu vou na igreja. O seu espírito está assim, eu vou na igreja, a sua carne, não vou na igreja. Eu vou no culto, a carne diz, não vou no culto, vou para outro lugar. Se a carne vence, é porque o teu espírito está mais fraco do que a carne. Se o espírito vence, é porque o seu espírito está dando conta de esmurrar o corpo e fazendo o corpo escravo, porque o meu espírito quer vir para buscar Deus. Então ele vai pegar a carne, fazendo a carne um escravo, carne. Ainda que você esteja no pecado, você vai buscar Deus, vai cantar para Jesus, cara, porque o espírito é o que Paulo está dizendo nesse texto. Ele está falando de uma luta. Gálatas 5, 22, 16. Então ele fala justamente dessa luta, a luta do corpo, da carne com o espírito. O teu espírito foi generado, mas a carne não foi. Aí nós estamos sendo salvos. Viu? Leia esse texto aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. 9, comigo, vocês entenderem. 9, 24? Hein, pastor Gilei? Foi aquilo que Jesus disse lá para os discípulos, antes de morrer: vigiai e orai, para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. A carne não era do Espírito Santo também. Não. Era o Espírito. Ele é muito cuidadoso, que às vezes, por a gente entender o espírito de uma forma errada, mudou o sentido de tudo. Eu consigo achar essa mesma mensagem no capítulo 7 de 1 Coríntios. Vou tocar na sua, não sei quando eu volto aqui. Paulo fala assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, porque em mim está o querer e não está o realizar. O mal que eu não quero fazer eu faço, porque está o querer e não está o realizar. Aí você fala assim: alguns tempos pastor, eu estou pecando, mas é porque não é o que eu quero, mas está. Paulo está falando isso no tempo passado. Ele está falando assim: olha, justamente mais que assim, ó, eu fui vendido como escravo ao pecado. Aí ele diz: olha, como escravo do pecado, eu não consigo fazer o bem que eu quero. Mas no capítulo 8, na sequência, que a gente devia ter essa divisão, mas é bom para a gente achar, né? Capítulo 8 fala assim: agora nenhuma condenação há para os santos de Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Tudo explicadinho. Agora eu posso fazer o que é certo. Eu não podia, porque o pecado me dominava. Agora, estando de fora do jogo do pecado, eu posso escolher fazer o bem e o mal. O versículo 8 ensina isso. Porque Paulo falou assim: ó, quando eu faço essas coisas, eu me acho, entendo que eu estou debaixo da lei do pecado. Quer dizer, eu não estou contra de fazer o bem porque eu estou debaixo da lei do pecado. E o capítulo 8 fala assim: agora eu posso fazer o bem porque a lei do Espírito me livrou da lei do pecado. É uma lei interessante que às vezes passa batido. Só fala de lei, mas tem lei de Moisés, mas tem lei do pecado. E antes de converter, antes do Espírito se ressuscitar, a lei do pecado é que define as nossas ações. E está escrito, eu não estou inventando nada, gente. É só porque eu saí da caixa e comecei a ler o texto. Não é porque o Lutero falou que era do jeitinho que ele falou. Não, mas deixa eu ler o que o Lutero leu. Foi bom, ele entendeu lá e teve uma revolução, todo mundo entendeu. Mas eu posso entender o que o escritor quis dizer. E tem um detalhe: se eu entender diferente do que o escritor quis dizer, não é mais a palavra de Deus, é a minha. Um dia eu falava para as pessoas pegam os livros de evangelho que tem, de Bíblia que tem, para ver o que realmente a mensagem que Deus quis transmitir. Não vai queimar 99% dos livros. São fábulas, invenções, que não é o que o texto quis falar, deixou de ser palavra de Deus. Entenderam o que estão sendo? Eu vou ter que passar um pouquinho. Tem que fechar aqui. Não sabeis entre todos que os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio?
correi de tal maneira que o alcanceis. Ó, está comparando a carreira cristã. Ninguém está perdendo a carreira cristã, está perdendo a função, mas não. Agora está falando da carreira cristã. Olha, correi de forma que vocês alcancem um prêmio. Continua vocês aí. Todos os que competem nos jogos submetem a treinamento. Opa, é a vida do crente. Todos que competem aqui que correm a carreira cristã são submetidos a uma preparação, um treinamento, um ensino de fé. Não é? Nós estamos aqui, como é que fala lá, separado para aprender a viver a carreira cristã. Certo? Submete a um treinamento rigoroso. Isso para obter uma coroa que logo desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa eterna. E sabe qual a diferença, irmão? É que a nossa coroa, nós não estamos competindo com os outros, nós estamos competindo com nós mesmos. Ó, ele fala assim no próximo: correi para que todos vocês alcancem. Ele diz: olha lá, ele só não ganha. E para ganhar uma coroa, ele submete um treinamento rigoroso nas Olimpíadas. Vocês vão ter que dedicar a fé, uma jornada cristã, mas todos vocês podem alcançar um prêmio, porque um não atrapalha o outro ganhar um prêmio. Não tem um primeiro lugar, todos podem alcançar, vocês vão correr de forma que todos alcancem o prêmio. Quem pode estar falando: olha, eu fui salvo e agora eu estou sendo salvo correndo da carreira cristã, vivendo a vida de fé. Agora, enquanto eu estou vivendo a vida de fé, eu preciso ter as obras de justiça que não foram exigidas para a minha chamada. A chamada fez dois nomes, chama de justificação. Mano, eu fui justificado. O que é ser justificado? É ser considerado justo quando nós éramos pecadores. Ele justificou. Não presta, mas eu estou falando que agora daqui para frente é bom. Pronto, acabou. Não sei, sabe isso, olha. E quem vai enfrentar a acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que justificou vocês. Você pode falar o que quiser, Deus justificou. Aí não é assassino, não interessa, Deus falou que não é mais. Isso é justificação. Ele não é tirar a culpa, é considerar o culpado inocente. Pronto, acabou, resolveu. Isso é justificação. Essa é a primeira etapa, a chamada. A segunda é a jornada. Eu não posso ler, não, vocês lerem. Capítulo 10. Esse texto que eu estou falando vai parar naquilo que Paulo fala assim: ó, eu esmurro minha carne, faço meu corpo escravo, para que eu não venha a pregar para os outros e no final seja reprovado. Ah, peraí, mas eu já não estou salvo eternamente, para sempre, não tem perca? Paulo está dizendo: eu posso ser reprovado. Então, Paulo não entendia a teologia como ele está entendendo. Ele criou a teologia nossa e ele não tinha a visão que os nossos teólogos de hoje têm. Porque falava assim: eu posso correr, pregar e ser reprovado, porque eu não consegui dominar minha carne e submeter a carne à vontade do Espírito. Aí você entra no capítulo 10, aí você entende o que é contexto posterior. Fala assim: olha, todos eles foram batizados na travessia do mar, todos eles foram batizados nas nuvens, todos eles também é uma figura do que acontece com a gente. Todos nós aqui fomos batizados. Fomos. Eu creio que todo aquele mundo é batizado nas águas. Ele está dizendo: aí eles foram batizados. No 5 falando para nós: vocês são parte da igreja. Aí ele fala assim: só que a maioria deles ficaram com corpos estendidos no deserto e não chegaram. O que ela acabou de dizer? Que ser batizado, comer a mesma comida que vocês comem aqui na igreja, não define que todo mundo vai chegar no final da jornada, porque muitos que foram batizados, comeram o mesmo pão, ouviram a mesma palavra, vão morrer no deserto e não vão chegar. Pessoal, eu fui salvo, fui chamado, justificado, mas eu errei na jornada. Só ser crente da igreja não resolve. É o que você vê, eu não estou inventando isso. Se vocês verem lá o texto, o contexto posterior, você vê isso, comparando Israel participou de tudo. Como vocês, crentes, participam de tudo na igreja. Só que lembrem que a maior parte deles não chegou em Canaã e os corpos eles estão estendidos no deserto. O que é representar Canaã? Canaã representa a nossa chegada ao céu. Para eles era Canaã, para nós, a nossa Canaã é Canaã celestial, mas aguardando a salvação eterna. Então é possível que eu tenha sido chamado à salvação pelo Espírito regenerado e não consegui chegar. Ninguém está pregando isso. Estão pregando o seguinte: nós estamos salvos agora e está relaxando com a fé. Está vivendo de qualquer
E está escrito desde o começo que o negócio é assim, gente. Não estou inventando. Eles deixaram de ler. Criaram os dogmas e ficaram lá e engessou o negócio e ficou naquilo. Só para terminar, não é ter mais um minutinho. Cleiton, me dá um versículo aí. Isso aqui é um salmo, meus amigos. Senão não termina. Romanos 8, 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Presta atenção no próximo versículo. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito. Nós temos os primeiros frutos do Espírito. Está completo? Não. Não está completo. Nós temos os primeiros frutos do Espírito. Também rememos em nosso íntimo, esperando com ansiedade, ansiosa expectativa por nossa adoção de filhos. A última frase: a redenção do nosso corpo. Efésios 2, Deus redimiu o quê? O Espírito. Deus ressuscitou. Agora Paulo diz que nós estamos esperando a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios 11, 51. 15, 51. Estou terminando. Eis que nos declara o mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos nós seremos transformados. Olha a redenção do corpo aí. A salvação só é completa o dia que Jesus voltar e arrebatar a igreja, gente. Aí o dia que Jesus arrebatar a igreja, vocês vão falar: mas salvo? Salvo nessa vida não tem conta, porque completou a salvação. Aí nós chegamos no seremos salvos. Presta atenção, olha. Eis que vos declaro o mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Me dá um próximo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, transformados, com o corpo já regenerado. Isso é regeneração, certo? Incorruptíveis, nós seremos transformados. Olha a regeneração do corpo. O dia que acontecer isso, irmão, aí uma vez salva para sempre, aí pronto, aí a frase funciona. Só que eles estão aplicando a frase no tempo errado. Eles estão pegando uma pessoa convertida, botando como alguém que já foi regenerado. Não importa, a salvação tudo Deus tem. Me dá o próximo versículo, estou terminando. Pois é impreterível que este corpo que perece revista de incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista de imortalidade. Olha a redenção do corpo. Continua. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e que o mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: demorada foi a morte pela vitória. Continua. Onde está a morte, o teu aguilhão? Olha, presta atenção, duas soluções que nós temos. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vai lá. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado, a força do pecado foi a lei. Presta atenção. O dia que o nosso corpo for transformado, irmão, não existe mais desejo pelo pecado. Aí o espírito e o corpo serão incorruptíveis, porque o corpo não vai ter desejo mais pelo pecado. Enquanto nós vamos passar por esse momento, a natureza de Adão está aí brigando com a natureza de Cristo e nós. Você já pode pensar isso? O pecado veio por Adão e a salvação veio por Jesus. O corpo é o que Adão deu para nós. O espírito convertido, regenerado, é o que Cristo deu por nós. Aí o que Cristo fez está brigando com o que Adão fez. Só que vai chegar um dia que a morte vai perder completamente o pecado, completamente o nosso corpo vai ser transformado e nós não vamos pecar mais. Não tem chance de pecar mais depois disso. Não tem desejo de pecar, não tem cobiça, não tem nada disso mais, porque a salvação se completou. Amém?
Essa aqui é uma forma bíblica da gente entender e não ficar nessa confusão, porque eu preocupo muito, irmão, porque o pessoal fica pegando o crente, achando que não tem nada a ver, mas é porque a teologia falhou. Engessou lá na reforma, porque eles deram uma graça, era beleza. Só que naquele tempo era mais de entender o que eles estavam combatendo: indulgência da igreja católica. Tem que fazer penitência, tem que pagar, tem que dar dinheiro, dar esmola para ser salvo. Aí eles leram que nós somos salvos pela graça, certinho. Só que não completaram a mensagem que a salvação não é só a chamada, é chamada, jornada e chegada. Deu para entender? Espero que sim, por Fátima. Deus abençoe.